Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreira e como a gente vai ver no banner agora, esse é mais um encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Esse é, na verdade, o 68º encontro para estudo dessa obra de autoria de Allan Kardec, como a gente sabe, obra fundamental do Espiritismo. Como de costume, eu vou convidar os amigos para os nossos movimentos iniciais, quando vou sugerir que a gente diminua um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, possibilitando o retorno para dentro. Procure respirar profundamente, acalmar-se, ter um pouco mais de confiança em Deus, desenvolver essa capacidade, né, que é confiar em Deus. E vamos agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui estudando, buscando o conhecimento, na forma que o conhecimento é apresentado pela doutrina espírita, como sendo a fonte de um processo de libertação, de esclarecimento e principalmente de reconhecimento das imperfeições que nos prendem ao sofrimento, à imperfeição e impedem o progresso. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade bendita, por estarmos aqui unidos, buscando esse processo de esclarecimento e, posteriormente, de libertação. Queremos agradecer o amparo espiritual que não nos tem faltado, apesar de todas as dificuldades, e que seja para todos nós, Senhor, mais um encontro com aquelas características que nós gostamos de enfatizar. Que seja produtivo, mas que não perca a sua feição prazerosa. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos em frente então. Vou pedir aos amigos, caso você não tenha feito ainda, se inscreve aí no canal. Deixa o seu joinha. Passa esse vídeo para frente, compartilha para a gente estimular o estudo de Kardec. Não é para colaborar com o canal do André, não é para divulgar o nome do André, não esquenta comigo não, que eu sou um espírito em evolução igual todo mundo aqui. Mas para que a gente possa estar divulgando as ideias de Allan Kardec, estimulando o estudo, o debate. Então, se você puder também, deixa o seu comentário aí depois do estudo, sua impressão, se você concorda, discorda, se tem alguma coisa a acrescentar, lembrando que esse é o método de Kardec, de estar atento à repercussão do vídeo, no caso de Kardec, né, aos textos publicados. Óbvio que no tempo dele não tinha vídeo, né, gente, a repercussão do vídeo é hoje. Kardec estava sempre atento àquilo que acontecia depois que era publicado um texto, uma psicografia, uma comunicação, uma ideia nova na Revista Espírita, né? Tanto a repercussão material dos encarnados que escreviam para ele, quanto a repercussão dos desencarnados, que nós vamos chamar de espiritual ou espírita, quando os desencarnados se sentiam tocados pela ideia e queriam colaborar. Evidentemente, depois, ele usava a evocação para confirmar essas ideias. Então, se você puder, passa esse vídeo, se possível, a playlist para frente, para estimular o estudo dessa obra fantástica, que é O Céu e o Inferno. Retornando então ao estudo, como vocês vão ver agora. Tem mais um detalhezinho aqui, me perdoem por favor.
tem que voltar com o banner. Esse é o encontro de número 26 para estudo desse capítulo, que agora sim vocês vão ver aqui no slide, que é o quarto capítulo da primeira parte, chamado O Inferno. Eu não me lembro, nesses quase 10 anos de estudo da doutrina espírita, muitos deles ligados à Rede Amigo, agora alguns no nosso canal, eu não me lembro de ter um capítulo que tenha se estendido tanto. 26 encontros para um capítulo só, eu não me lembro, acho que nós batemos o recorde aqui. Mas isso é só um número, isso não é importante. Então vamos iniciar retornando, como vocês estão acostumados, com o último slide do encontro anterior, quando Augusto Calais, no livro O Inferno, nos dizia assim: mas não há repouso para uns, nem briga entre os outros. Por mais malvados que sejam e incontáveis, os demônios se entendem de uma ponta a outra do abismo, que seria esse local de sofrimento. E nunca se viram na terra nações mais dóceis a seus príncipes, ou seja, sempre submissos às lideranças, exércitos mais obedientes a seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas a seus superiores. Então esse foi o último slide, e a gente deixou aqui claro e explícito para os amigos que nós voltaríamos nesse comentário número 14 aqui, onde Allan Kardec nos diz assim: esses mesmos demônios, rebeldes a Deus, são de uma docilidade exemplar para o mal. Nenhum deles recua, nem abranda a marcha durante a eternidade. Veja, a ideia aqui é de seres que não vão se arrepender nunca, que não vão voltar nunca para o lado certo, vamos dizer assim, né? Aqueles que vão se manter firmemente ali no trabalho do mal, ou seja, não é a proposta da doutrina espírita, porque a proposta da doutrina espírita, você sabe, eu também sei, é que todos nós em alguns momentos desviamos, né? Adentramos esse caminho que nós chamamos de terceira ordem, né? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, mas que o progresso vai fazer com que em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade, que a gente chegue à segunda ordem, ou seja, que o espírito comece a dominar a matéria. Então veja que a ideia aqui é bem diferente das ideias que nós estudamos em espiritismo, e isso precisa ficar muito claro para todos nós nesse processo de entendimento. Ó. Nenhum deles recua nem abranda a marcha durante a eternidade. Veja, todos eles se mantêm maus durante toda a eternidade. Não há aí uma porta aberta para o chamado arrependimento. Que estranha metamorfose se operou neles, que haviam sido criados puros e perfeitos como os anjos. Teologia religiosa tradicional, que vai falar sobre os anjos caídos, né? Alguma forma de metamorfose na linguagem de Kardec faz com que eles desistam de fazer o bem e enveredem pelo caminho do mal, segundo o texto e segundo a crença tradicional, por toda a eternidade. Segunda parte aqui do comentário, Kardec nos diz assim: não é bem singular vê-los dar exemplo de perfeita compreensão, de harmonia, de concórdia inabalável, enquanto os homens não sabem viver em paz e se entredilaceram na terra? Olha que interessante esse comentário de Allan Kardec, né? Vamos pensar juntos aqui. As hordas do mal com uma organização perfeita e nós aqui brigando para nos tornarmos um pouco melhores, brigando entre nós. Veja que alguns relatos eles não se sustentam, né? Se nós pensarmos em alguns livros espíritas aí que dizem que determinados espíritos de condição mediana como nós, ao desencarnar, se viram nas zonas umbralinas, isso linguagem deles, né? Kardec não fala nada disso. A gente sabe que para Kardec o que vale é como você está e não onde você está, mas vamos deixar assim por enquanto. Quando determinado espírito tem permissão para voltar para casa, ou seja, a casa que ele habitou durante a encarnação, ele encontra lá espíritos muito piores do que ele. Então a gente começa a pensar por que ele, que era egoísta, mas não era um espírito maldoso, ele não fazia o mal, ele até ajudava algumas pessoas, ele se viu nas tais zonas umbralinas. E aqueles espíritos muito piores do que ele não estavam nas zonas umbralinas. Então a gente começa a pensar, a gente começa a amadurecer o pensamento, pensar como é que é possível um ser mediano, que não era maldoso, embora fosse egoísta,
nas zonas umbralinas, e esses seres extremamente atrasados, aí, maldosos, invejosos, que têm más intenções, que não estavam nas tais zonas umbralinas. Então a gente começa a pensar, e vamos lembrar da onde saiu esse raciocínio aqui, ó. Não é bem singular vê-los dar exemplo de perfeita compreensão. Gente, ele está falando das hordas do mal. Ele está falando dos demônios, né, que seriam soldados do diabo na teologia tradicional, tá? De harmonia, de concórdia inabalável, ou seja, todos eles plenamente submissos a uma liderança sem que haja um momento de discórdia, sendo eles tão imperfeitos? Enquanto os homens não sabem viver em paz e se entredilaceram na terra, vendo o luxo dos castigos reservados aos danados e comparando sua situação com a dos demônios, nos perguntamos quem deve ser mais lamentado, os carrascos ou as vítimas. Que bela reflexão de Allan Kardec nesse que foi, esqueci de comentar, o primeiro slide do estudo de hoje. O anterior nos jogava para esse comentário de Allan Kardec, e esse foi o primeiro slide de hoje, trazendo-nos esse comentário. Então veja que interessante a gente pensar tanta organização no mal e tanta desorganização no bem. Gente. Não é possível que em nenhum momento esses espíritos tão atrasados não se traiam no seu egoísmo, um querendo passar a perna no outro. Né? E é exatamente por isso que o mal não triunfa. Tá? Porque o mal é o mal. O mal vira as costas para a lei de Deus. Tá? E quando os bons quiserem, segundo o livro dos Espíritos, a terra se torna um mundo melhor, onde o bem vai acabar vencendo, porque calou-se os maus e os bons tomaram a frente. A timidez dos bons é o grande problema dos mundos de expiação e prova, segundo o livro dos Espíritos. E vamos seguindo aqui ainda com Auguste Calais, no livro O Inferno. Não se conhece muito, aliás, a populança dos demônios, esses espíritos vis, dos quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nomes que constituem a fauna das regiões infernais. Então veja que é mais ou menos a imagem que determinados espíritos trazem para nós das zonas umbralinas, e aí a gente vai entendendo da onde nasce essa crença. Muito provavelmente a confusão de crença se dá em cima disso, né? O inferno cristão piora o inferno pagão, o umbral espírita é uma cópia de determinados relatos sobre o inferno, em tese, cristão. Mas conhecem-se e nomeiam-se vários dos príncipes que comandam essas legiões, entre outros, Belgefor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Beuzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a corrupção, Mamon, o demônio da avareza. Esse aqui a gente sabe porque Jesus faz referência a ele no Novo Testamento, e Kardec comenta esse versículo, né, não podeis servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo. Moloch, Belial, Balgard, Astaroth e outros tantos, e acima deles seu chefe universal, o sombrio arcanjo, que tinha no céu o nome de Lúcifer e usa no inferno o de Satã. Então veja que cada um deles meio que especialista em alguma área, aflorando não é o termo correto, nesse processo de influência, tentando encontrar um processo que a doutrina espírita vai chamar de simpatia, ou seja, aquela tendência que eu ainda não venci, deixa a porta aberta para que eu possa ser influenciado, se é que eu posso usar esse termo. Eu acho que eu posso, os amigos vão entender a nossa ideia aí. Então veja que cada um deles aqui no relato da religiosidade tradicional, especialista, entre aspas, nesse processo de tentar, na linguagem tradicional, de provar, mundo de expiação e provas, ou seja, de tentar aflorar as imperfeições que a gente ainda está tentando vencer. Outras delas a gente vai se lembrar, óbvio, que nós não estamos nem tentando ainda, porque muitas delas a gente nem sabe que está errado, a gente acha que está certo e vai continuar tentando fazer aquilo
até que a gente descubra que está errado, e aí comece o processo de tentativa de mudança. Tá? Então, enquanto a gente acha que está certo, a gente não muda. Quando a gente descobre que está errado, aí a gente começa um processo de tentativa, mas em geral a gente ainda cai muitas vezes. Então veja que, segundo o relato aqui, haveria lideranças. Essas lideranças seriam especialistas, seriam extremamente experientes nesse processo de tentar nos levar a cometer determinados erros. Vamos só ler de novo aqui, bem rapidamente. Nomeiam-se vários dos príncipes que comandam essas legiões, entre outros. Belfegor, desculpa, é um G, demônio da luxúria. Abaddon ou Apolion, demônio do homicídio. Beelzebu, demônio dos desejos impuros. Senhor das moscas, que engendram a corrupção. Mamon, da avareza. Moloque e Belial, Balgard e Astarote, e tantos outros, e acima deles o seu chefe universal, ou seja, aquele que verdadeiramente virou as costas para a lei de Deus, seria o anjo caído, o sombrio arcanjo que tinha no céu o nome de Lúcifer e usa no inferno de Satã. Veja, ele já esteve no céu e era chamado de Lúcifer. Olha que interessante a gente entender esse raciocínio dos nossos irmãos que têm uma religiosidade mais tradicional, né, mais pautada nas crenças tradicionais. E Augusto Calais continua. Eis, em resumo, esse aqui é o último slide, salvo engano, de Augusto Calais. E no próximo encontro, então, a gente volta para o relato de Allan Kardec. Eis, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista de sua natureza física e das penas físicas que aí se sofrem. Então, vamos nos lembrar que, segundo o relato de Augusto Calais, haveria a ressurreição e as pessoas sofreriam no inferno, aqui os pecadores, evidentemente, penas físicas, porque haveria, então, a ressurreição da carne. Pós-ressurreição da carne, haveria, então, a separação, né, daqueles considerados justos e daqueles considerados injustos. Os justos iriam gozar da felicidade no céu. Os injustos, os impuros, se quisermos dizer assim, iriam sofrer as penas físicas, porque pensa bem, se há ressurreição da carne, você poderia pensar em penas físicas. Em doutrina espírita a gente sabe que isso não acontece, porque o sofrimento no plano espiritual ele é de ordem exclusivamente moral, ou seja, se quisermos resumir, remorso, arrependimento e culpa. Ou culpa e arrependimento, a ordem aqui não é importante, ou seja, o tempo que eu perdi, as oportunidades de ser útil que eu perdi, as pessoas que sofreram em consequência dos meus erros, aqueles que eu deixei de ajudar, enfim, esse é o sofrimento do plano espiritual. Tá? Eu vejo alguém a quem eu prejudiquei pela minha irresponsabilidade, sofrendo as consequências desse erro. Por exemplo, você vai num movimento de sexualidade desregrado e destrói uma família, e essa família, a mulher às vezes tem que se prostituir, a filha se perde no caminho da vida, e a gente vai sentindo aquele processo de responsabilidade que pode enveredar para a culpa, ou seja, tudo isso que está acontecendo, essas pessoas dessa família perderam o rumo por uma irresponsabilidade minha. Então a gente vai sentindo o peso dos erros. Esse é o sofrimento, basicamente, evidentemente, né? Tem muitas outras situações, mas basicamente o sofrimento do plano espiritual é um sofrimento de ordem exclusivamente moral, porque a doutrina espírita nos ensina, salvo engano, na questão 257 do Livro dos Espíritos, que a causa da dor, o instrumento da dor é o corpo. Se não há corpo, não pode haver dor. Pode haver lembrança de dor. Tá? Pode haver fixação de ideia de dor, mas não pode haver dor, porque não há matéria para doer. Aí a gente vai entendendo a ideia da doutrina espírita. Retornando aqui para o texto, Augusto Calais vai nos dizendo assim: consultai os escritos dos doutores da igreja, interrogai nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvidos ao que se diz, desculpa, em nossas cátedras, e aprendereis muito mais. Então veja que tudo isso é pautado nos doutores da igreja, tudo isso é pautado nas crenças de dentro da igreja. Só para lembrar, isso não tem autoridade nenhuma para nós espíritas. É mais ou menos como você dizer
que o casamento tem que ser realizado porque o sacerdote A, B ou C tem que abençoar o casal, gente. Quem abençoa é o próprio casal mediante o cumprimento da lei de Deus. Mas eu percebo que nós temos uma dificuldade muito grande nesse processo de desconstruir em nós as crenças e os dogmas tradicionais. Então veja que tudo isso é pautado na crença dos nossos irmãos da Igreja Católica, que nós respeitamos, mas não somos obrigados a concordar. Então, só para conferir aqui com vocês, a partir do próximo encontro a gente volta a estudar Kardec, terminando nesse momento, então, o relato de Auguste Calais no livro O Inferno. Quero agradecer a presença dos amigos que estiveram conosco aí durante esse encontro, que, como nós já comentamos, né, o 68º, 26º para estudo desse capítulo, e pedir que, se você puder e não tenha feito, caso não tenha feito ainda, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, vamos estimular as pessoas a estudar o pensamento de Allan Kardec. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, boa continuação de sábado, não esquece da gente nas orações de vocês, um bom final de semana, descansem, mas não deixem destruir-se para reconstruirmos a nós mesmos e, nesse processo de descanso do corpo, instruir a alma imortal. Um abraço.